Deus abençoe vocês com muita paz, com muita prosperidade, com muita saúde, com todas as sortes de bênçãos celestes sobre a vida de vocês, que vocês possam desfrutar dessa riqueza que é o matrimônio, que é a vida dois. Um desafio, mas um desafio cheio de alegrias, de vitórias, de prosperidade e sucesso. Amém? Eu quero ler um texto. Eu peço aos amados, por bondade, uma vez mais, que se ponham em pé. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2. Versículo 21, 22 e 23. E também o 24, que diz assim. Livro de Gênesis, capítulo 2, do 21 ao 24, diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Senhor, neste momento especial. Neste momento, meu Deus, mágico, o Senhor possa ser dizer. Onde os teus filhos estão a realizar os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos. Rogamos que o Senhor, meu Deus, continue a os abençoar, a os prosperar em todos os seus projetos. Que as tuas mãos estejam sobre eles e que eles em tudo sejam mais do que vencedores, tendo sucesso, alegria e desfrutando de toda sorte de bênção, de paz e de felicidade. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Assim venha, Pai, e abençoa estes casais e a todos, em nome de Jesus. Amém. Os amados sentam, os noivos continuam. Satisfação. Glória a Deus. A vida, ela tem 4 fases. Basicamente, a vida tem 4 fases. Tem a fase do viver, tem a fase do reviver, tem a fase do sobreviver e tem a fase do conviver. São 4 fases que a vida nos oferece basicamente. Viver, reviver, sobreviver e conviver. A primeira está aberta a todos, que é o viver. É a maior dádiva que Deus dá ao homem, é a existência. Um dia eu perguntei a um pastor por que foi que Deus, mesmo sabendo que o homem ia ser pecador, ia praticar tantas coisas desagradáveis, mesmo assim Deus criou o homem. A resposta foi simples, porque Deus queria dividir com o homem o prazer da existência, o prazer da vida. Então esta é a maior dádiva que Deus dá ao ser humano. Seja homem, mulher, branco, negro, doutor, idoto, a todos é dado a dádiva da vida. Isso é viver. O reviver é quando alguém perdeu a vida, quando alguém morreu. Então, morrendo, passando por um processo milagroso, ele vai reviver, vai tornar a viver. Isso não significa falar só na vida física. Isso também se relaciona com a vida emocional, com a vida profissional, com a vida conjugal. Tem hora que morre, mas através de um processo pode reavivar ou reviver. No terceiro nós temos o sobreviver. Sobreviver é quando a vida não está fácil, está cheio de dificuldades, de lutas, de problemas, enfermidades às vezes, desemprego, uma série de tempestades. Então, nessa circunstância, você vai
sobreviver. E a última fase é a fase do conviver. Esta seria a mais difícil para o ser humano. A fase do conviver ou da convivência. Conviver quer dizer viver com. Conviver ou viver com. Viver com o pai, viver com a mãe, viver com o filho, viver com a filha, viver com o colega do trabalho, viver com o vizinho, viver com o marido, viver com a mulher. Conviver é viver com alguém. Ora, quando Deus fez o homem, ele fez o homem com esta dádiva de ser um ser social, um ser que vive em comunidade. É por isso que quando Deus olha para Adão, que vê que Adão está triste por estar só, Deus decide fazer para Adão uma companheira. Porque todos os animais no Éden tinham a formação do casal. Porém, Adão estava só e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. O homem foi feito para viver em sociedade, em comunidade, para conviver. Agora, duas coisas interessantes eu observo aqui. Quando Deus ele deu Eva para ser esposa de Adão, ele primeiro fez duas coisas muito importantes que a gente precisa tomar como lição. Primeiro, Deus deu um lugar para Adão morar. Depois, Deus deu um trabalho para Adão, que era cuidar do jardim. Deu um jardim para ser a casa e o jardim para ser o trabalho. Isso é muito importante quando um casal decide essa circunstância. Não, se quiser, pode colocar assim, viu? Vou ser rápido. Então, Deus ele trouxe essa consciência de mostrar aqui para o casal, o trabalho e a casa. No texto que li, que mostra que Deus ele vai fazer cair um pesado sono sobre Adão. E naquele momento ele vai tirar uma das costelas de Adão. Nós temos 24 costelas. 14 tem o nome de costelas verdadeiras. E as outras 10 de costelas falsas. É o nome dado às costelas no ser humano. São 24. As de cima, 7 de cada lado, são costelas verdadeiras. E as de baixo são costelas falsas. E eu tenho para mim que Deus, quando foi fazer a mulher, pegou da costela verdadeira. A mulher verdadeira, a mulher sincera. Isso é tão tremendo que a palavra mulher no hebraico é Ishá. No hebraico se fala Ishá quando você quer pronunciar mulher. Agora, quando vai pronunciar homem em hebraico é Ish. É verdade, no hebraico se pronuncia mulher Ishá. E homem é Ish. Parece até. Mas a mulher, de fato, é mais organizada, mais cheirosa, mais, entendeu? Cuidadosa. Ela recebeu essa dádiva de Deus. Então, o Eterno pegou uma das costelas e fez a mulher. E a trouxe para Adão. Quando Adão viu a mulher, ele disse, essa agora é carne da minha carne e osso do meu osso, vai se chamar varua ou vai se chamar mulher. Mas existe um porquê Deus ter criado o homem, ou melhor, criado a mulher da costela do homem. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, com um objetivo, com um ensino para a gente. Ele fez da costela. Por que da costela? E eu tenho para mim, na minha reflexão, que foi a costela do lado esquerdo. Não foi do lado direito, foi do lado esquerdo. Mas aí, pastor, não desprezaria a mulher trazendo ela do lado esquerdo? Não, vou explicar. Olha, foi da costela. Não foi nem do pé e nem da cabeça. Foi da costela. Por que não foi do pé? Porque a mulher não pode estar debaixo dos pés do homem. Não tirou do pé para o homem não achar que a mulher tem que ser a sua empregada, capacho, tem que ser... Não. Também não tirou da cabeça que é para a mulher não achar que é superior ao homem. Tirou da costela. Não tirou do estômago nem das costas, tirou da costela. Alguém dizia no passado que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Se corrigiu. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por isso Deus tirou da costela, que é para ela não estar debaixo dos pés, nem acima dele, nem na frente e nem atrás. Ao lado. Está ao lado. E da costela, por que da costela?
Porque a costela fica aonde? Debaixo do braço. Isso significa proteção. Debaixo da proteção do homem. E mais ainda, perto do coração, para ser protegida e amada. Veja como Deus é lindo, na simplicidade. Ele vai estar falando com a gente e revelando a grandeza do seu amor. Mas eu disse que a vida tem 4 fases. Viver, reviver, sobreviver e conviver. A convivência é o grande desafio do matrimônio. Talvez 2 coisas criem uma dificuldade para o matrimônio. Primeiro, quando o casal entram em competição um com o outro. Não, o texto diz que os 2 serão um. Não é para competir, para ver quem é melhor, para ver quem faz melhor, para ver que... Não. É uma unidade. O texto diz, deixará o homem, pai e mãe, e iniciar a sua esposa. Ou seja, veja que ele deu a casa e deu trabalho. Quando há esse casamento, eu falo isso para quem está no propósito de chegar a este momento, tem que deixar a casa do pai e da mãe, não pode mais ser dependente do pai e da mãe. Você tem agora que criar a sua história, o seu projeto, a sua vida, a sua finalidade. Claro, numa necessidade, o pai e a mãe vão ajudar. Pode até se passar uns dias na casa do sogro, da sogra, não tem mal nisso aí. Mas o correto, o óbvio e o lógico é deixar pai e mãe e fazer a sua própria história. Fazer a sua própria vida. Formar a sua família, o seu clã, o seu lar. E alguém disse que a importância da mulher é tão grande no casamento que o casamento não se chama patrimônio, se chama matrimônio. Porque matre é mãe. E mônio é união. Então a mulher no lar, ela tem a capacidade de unir o lar. Por que família? Alguém disse que a palavra fêmea, família e fome tem a mesma raiz. Olha, fêmea, família e fome tem a mesma raiz. Quando um bebê está chorando, se leva para a mãe. E a mãe é que tem no seu seio a capacidade de alimentar. A mulher tem essa capacidade. Isso ela é o matrimônio. Por isso que se diz marido e mulher. Porque marido, eu não sou bom de português, mas é uma palavra que vai se ramificar com Maria, que seria a mãe. Marido e mulher. Isso é muito interessante, a ação de Deus nesse contexto. Então essa é a grande importância da mulher no casamento. Já para o homem, se fosse usar o termo do casamento, seria patrimônio. Por quê? Patrimônio significa bens, propriedades, riquezas. E quanto a mulher vai cuidar do lar, o homem vai cuidar da provisão do lar. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E não existe nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum rebaixamento, nenhuma humilhação, nem para um nem para outro. Está dentro do contexto sagrado. Mas o grande desafio é a convivência. Vocês não devem lutar para ver quem é maior, quem é melhor. Não. Lutar para que os 2 estejam em um só pensamento e um só objetivo. Tentar compreender um ao outro. Esse é o grande desafio, é a convivência. Porque você pode conviver com alguém 1 ano, tá ok, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas com o tempo isso pode ficar desgastado. Mas a Bíblia diz que é até que a morte me separe. Se tem uma coisa que Deus aborrece, ou se tem algumas coisas, uma delas é o divórcio.
Não se deve cogitar, não se deve pensar. O objetivo é até que a morte os separe. Honrando ao outro, respeitando ao outro, amando ao outro, trabalhando para que ambos sejam felizes. Porque às vezes alguém casa pensando, ela vai me fazer feliz, ele vai me fazer feliz. E nessa expectativa, um fica esperando que o outro faça feliz. E no final vai ficar todo mundo insatisfeito. O objetivo do casamento é fazer o outro feliz, é fazer a outra pessoa feliz. Glória a Deus. E tendo esse pensamento, pode ficar despreocupado que Deus, mesmo que você se sinta injustiçado ou injustiçada, eu cuido tanto dele, eu cuido tanto dela, eu a amo tanto, eu amo tanto, mas ele me despreza, me rejeita. Não se preocupa. O Criador, ele vai saber como agir para mudar coração, para mudar pensamento e fazer com que esse relacionamento ele possa desfrutar daquilo que há de melhor na criação de Deus, que é a união de um homem e de uma mulher. Que Deus abençoe. Nós iremos concluir essa palavra até aqui, para não ser prolixo. Cadê as alianças? Já estão prontas para entrar? Muito bem. Não tem pressa não. Esse é um momento eterno. Deve ser feito com toda tranquilidade, com toda calma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desde o princípio, quando sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinho estava, foi quando seu olhar em mim se encontrou, soube que me amava. Vamos fazer. Está vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, fiquemos todos de pé mais uma vez. Nós vamos estar consagrando as alianças. Eu vou convidar o presbítero Josias, que é o pastor da congregação Canaã. Nós vamos estar consagrando a aliança. Não, calma aí. Só um momento. Amém, querido? Daqui a pouco eu vou aí também. A aliança, ela não tem Põe a sua mão aqui em cima, por favor. começo e não tem fim. É um elo perfeito. Ó Deus. Você vai olhar, Em nome de tem. Jesus. Uma Abençoa, aliança Pai, eterna. este Pai de Deus está nessa aliança. aliança. Oremos, Pai. Está sendo, Deus, Em consagrado a nome Ti. de Jesus Cristo, Que o Senhor abençoe, apresentamos a que o Ti Senhor sagre, essas nos sagre. alianças, meu Pai, que Faça está com que, diante meu de Ti, Deus, diante eles da Tua prosperem igreja, nos seus sonhos, diante nos de seus grande projetos, testemunha, Pai. Eu te os suplico céus que e a assim o terra, Senhor da abençoe em nome do testemunha, Senhor. que eles firmaram Segura um pouquinho, não põe agora não, viu? Uma aliança, Senhor, que seja uma aliança de amor, de paz, de bênção, de prosperidade, de união, que cada dia eles permaneçam na Tua presença e que essa aliança seja Ó Deus, eterna, Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, este Pai de alianças. E assim como ele é sempre princípio, sempre vai ser, vai ser fácil, vai ser quando fazer esse casamento. Assim, Pai, eles abençoe, os prosperos, a vitória, a tristeza, e sejam abençoados em tudo, meu Pai. É a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. revelando para o Segura um pouquinho, pode pegar, pai. Pai. Segura um pouquinho. Estão unidos até que a morte os separe. Em nome de Jesus. Graças a Deus, as alianças foram consagradas. O Hélio é isso, né? Glória a Deus. Pronto, o Hélio vai colocar a aliança. Se quiser fazer alguma declaração,
Quer fazer alguma declaração? Boa noite a todos. Só queria agradecer a todos pela participação aqui de todos aqui. E já veio completo, né? Amém. De Jesus. E te amo muito, viu? Amém. Isso, pode colocar a criança. Irmã Elaine quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos em nome de Jesus. Dizer que você receba essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Guarda por Cristo. E aqui está nosso irmão Carlos André, irmã Tatiana. Tudo bem, irmão Carlos André? Pode colocar. Quer falar alguma coisa? Pronto, irmã Tatiana. Quer falar alguma coisa? Isso. Boa noite. Quero agradecer a todos. Eu quero dizer que foi um presente de Deus esse homem na minha vida. E foi a coisa que eu mais pedi a Deus, que foi um homem que pudesse me fazer feliz. E aqui esse momento hoje é o grande momento e a prova de que Deus fez para mim. Foi um grande momento. Muito obrigada a todos. Amém, glória a Deus. Seu Carlos André, o senhor aceita nossa irmã Tatiana, Senhor, como sua legítima esposa? Promete amá-la, respeitá-la, considerá-la, estar com ela no momento de alegria, de tristeza, até que a morte separe? Aceite. Muito bem. Irmã Tatiana, você aceita Carlos André como seu legítimo esposo? Promete honrá-lo, respeitá-lo, considerá-lo, estar com ele na alegria, na tristeza, na bonança, na borracha, até que a morte separe? Sim. Muito bem. Senhor Wellington, o senhor aceita a irmã Elânia como sua única e legítima esposa? Promete honrá-la, respeitá-la, considerá-la, estar com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe? Aceite. Irmã Elânia, a senhora aceita o Wellington como seu único e legítimo esposo? Promete honrá-la, respeitá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe? Aceito. Amém. Então, conforme fora feito pelas autoridades competentes, diante das testemunhas presentes, eu, ministro do Evangelho, vos declaro marido e mulher. Quiser beijar a noiva, beijar a noiva. Na sequência, a gente vai fazer a oração pelo casal, ter a assinatura da testemunha, fazer uma oração. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura da ata. A ata de casamento religioso com efeito civil. Às 19 horas do dia 12 de novembro de 2022, no Salão de Festas, Espaço Primavera, lugar acessível para festas e eventos, perante pastor presidente José Cícero Dantas de Oliveira e diante das testemunhas, após haverem formado o propósito de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio por regime de comunhão parcial de bens o senhor Carlos André Nascimento dos Santos e a senhora Tatiane Silva Albuquerque. Ele solteiro, de nacionalidade brasileira, nascido em Maceió, Alagoas, aos 22 de maio de 1992, domiciliado e residente em Maceió, Alagoas. Filho de José Paulino dos Santos e Maria Antônia Nascimento dos Santos. Ela, solteira, de nacionalidade brasileira, nascida em Maceió, aos 20 de junho de 1988, domiciliada e residente em Maceió, Alagoas. Filha de Antônio Carlos de Albuquerque e Maria Tereza do Nascimento Silva.
Receberam-se também em matrimônio, sobre regime de comunhão parcial de bens, o senhor Wellington dos Santos Silva e a senhora Elane Ferreira dos Santos. Ele solteiro, de nacionalidade brasileira, nascido em Maceió, Alagoas, aos 6 de outubro de 1983, domiciliado e residente em Maceió, Alagoas. Filho de Cícero Correia da Silva e Edileuza dos Santos. Ela, solteira, de nacionalidade brasileira, nascida em 26 de outubro de 1988, domiciliada e residente em Maceió, Alagoas, filha de Benedito Ferreira dos Santos e Maria do Socorro Ferreira dos Santos. Os contraentes exibiram os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, perante cartório desta capital. Estando os mesmos habilitados a se casarem dentro do prazo de 90 dias, a contar da data da habilitação do referido casamento, sem ter aparecido oposição ou impedimento matrimonial, tudo conforme o que estabelece a Lei número 6.015/73, com vista aos autos, o ilustre órgão do Ministério Público e a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida e Fé, nada teve a opor. O referido é verdade e dou fé. Eu, Claudinete Tenório Cavalcante de Oliveira, subscrevo, dato e assino, primeira secretária. Glória a Deus. Deixa eu fazer a oração. Faz a oração para a gente assinar. Cadê o... Presbítero Josias, vocês vão conseguir se ajoelhar? A senhora vai conseguir... Se não for possível, não se preocupe não, mas se puder, faça mais uma oração aqui por eles. Oremos, eu peço que você coloque a sua mão para cá, para frente. Esse casal maravilhoso, esses casais, né, que amam muito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós apresentamos a Ti essa união que foi selada desde o momento que o Senhor escolheu um para o outro. Porque as costelas perfeitas se encontraram e se uniram segundo a Tua vontade. Senhor, que a Tua mão seja sobre eles, sobre a sua família, que o Senhor derrame bênção sobre eles, mas Senhor, protege essa família, esse casal, brinda, Senhor, brinda com o Teu Espírito, brinda com o Teu sangue e dá vitória em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e abençoamos e profetizamos vitória, bênção e conquista para eles em nome de Jesus. E todos dizem amém. Estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Deus abençoe. Agora vamos assinar a ata. Pode se colocar aí.